Muito bem, muito bem. Vamos dando continuidade aqui à nossa série de posts da semana, que a gente está falando das dificuldades que a gente tem para fazer a implementação das ferramentas do Lean. Então, a gente começou lá na segunda-feira, falando principalmente do Didouka, né, que é parar e resolver para não deixar aquele tumulto acontecer. Então, para, resolve o problema logo de uma vez, para não deixar aumentar demais. E depois a gente falou do padrão, né? Para que o padrão? Justamente para a gente pegar o problema quando ele é pequenininho, tem o padrão, então a gente consegue enxergar as pequenas diferenças e matar o problema quando ele está nascendo. E aí, claro, já emendando, junto com o padrão, tem que ter o 5S, como o Yoshida adora falar. E ontem a gente falou do 5S mais o trabalho padrão, a base de toda a atividade que a gente tem do Lean. E hoje a gente vai falar da dificuldade que as pessoas têm de enxergar os problemas. Na hora que a gente não consegue enxergar o problema, é claro que a gente não vai resolver. E como que a gente tem que fazer para enxergar o problema? Lá no nosso processo, quem que vai estar lá? Vão estar aqueles inimigos da produtividade, os famosos 3 MUs, né? Muri, murar e mudar. O muri, né, condição insuficiente do processo. O murar é a incerteza, né? Quando dá incerteza que vai gerar as variações, né? Então, as incertezas, onde está a ferramenta, o que eu preciso fazer, qual atividade que eu tenho que fazer, gera incerteza, vai gerar perda de produtividade. E depois, os desperdícios em si, né? Grandes, muita distância de um processo para o outro, excesso de estoque, esses vocês já estão mais do que acostumados. Mas qual que é o grande problema? Os dois primeiros não permitem que tenham padrão, né? Muri e murar não dá padrão. Ah, André, você é maluco? Com desperdício eu tenho padrão? Claro que tem. Claro que tem. O operador dá 20 passos para um lado para fazer o processo, depois dá mais 20 passos para voltar para o segundo processo. Ele vai toda vez dar 20 passos para um lado, depois mais 20 para o outro. Mas vai ser padronizado, sempre 20 para lá e 20 para cá. Então, existem grandes oportunidades de melhoria, porém, já é padrão, tá certo? E aí, essas são os inimigos que a gente vai ter que buscar para poder enxergar os problemas e eliminá-los, não é isso, Yoshida? Exatamente, Borgomani. Porque a situação, né, aproveitando os 20 passos para cá e 20 passos para lá, né? Se não tiver padronizado, né, tem hora que eu faço 20 passos para um lado, 20 para o outro, tem horas que eu faço 50 passos e volto 50 passos, tem hora que eu fiz uma sequência diferente e deu só 5 passos. E então, por que que acontece isso? Né? Por que que não dá sempre a mesma condição? O que está faltando para ter sempre a mesma condição? Essa é a pergunta número 1 que nós temos que fazer para eliminar as condições insuficientes. O que eu faço para poder repetir sempre? Né? O que está faltando para repetir sempre? Então, primeiro, falta o operador entender que a rotina padronizada é de 20 passos. Então, se é de 20 passos e foi bem estabelecida, sempre vai ser 20 passos. Tem hora que está dando 50 passos, tem hora que está dando só 5 passos, né, e deveria, né, na nossa cabeça, a gente padronizou como 20, foi mal padronizado. Então, tem alguma condição, né, mal feita, né, a padronização insuficiente, vou chamar assim, né, mal definida. Então, por exemplo, por que às vezes acontece isso? Ah, porque colocaram algo, um obstáculo lá no caminho, o meu caminho de 20 de repente virou um caminho de 50, porque tive que dar a volta, né, em tudo quanto é coisa que estava de obstáculo para poder voltar para o meu posto. Opa, então o que é esse problema que está acontecendo e que está interferindo com o meu padrão? Então, isso aí é a condição que não me deixa repeti-lo. Então, perceber isso e buscar as condições que não me deixam poder repetir e principalmente as que não dão certeza do resultado, né? Se você perceber isso no seu ambiente, seu padrão está duvidoso, ou vou dizer, padrão muito fraco, né? E acontece aquele famoso gestão pela média, né? Na média são 20 passos, mas tem hora que dá 50 passos, tem hora que dá só 5 passos, né, Gordon? É E aí fica exatamente isso. difícil ter um padrão bem feito, né? É isso aí. Então, atenção para a gente ter esse padrão bem feito, atenção para os inimigos da performance, para a gente poder eliminá-los e assim dar um salto de produtividade. Para vocês continuarem seguindo a gente, tem um link aí para vocês para seguir a nossa página da Winners Alliance lá no LinkedIn. E aí você vai receber esses vídeos todos os dias, mais todos os nossos posts, e a gente vai estar de verdade conectado, tá certo? Imensa gratidão e amanhã a gente volta com mais conteúdo. Até mais!